dia, turma. Espero que estejam todos bem e se cuidando à medida do possível. Hoje iniciaremos a segunda parte do conteúdo iniciado lá na última quinzena, certo? Então, na última quinzena, vocês receberam um arquivo em PDF que tinha um título Regra de 3 Simples e Porcentagem, e nós ficamos apenas na parte da regra de 3 simples. Agora, nesta quinzena atual, nós vamos ver a parte de porcentagem e fazer uma atividade avaliativa, então, sobre regra de 3 simples e porcentagem. Na última quinzena, referente à regra de 3, atividade enviada dia 30/4, os exercícios que tinha lá naquele arquivo com os conceitos eram obrigatórios enviar. As atividades enviadas agora nesta quinzena, dia 15/5, não é obrigatório enviar os exercícios que tem junto com esses conceitos que vocês receberam no arquivo em PDF. Só é obrigatório a atividade avaliativa. Os exercícios que tem nesse arquivo em PDF que eu vou explicar hoje, eles são um bônus. Então, quem quiser fazer eles e me encaminhar, conta como um bônus pelo esforço. Mas o que é realmente obrigatório, que eu vou estar avaliando e gerando uma nota, é a atividade avaliativa. Essa atividade avaliativa vai ter conteúdos estudados na quinzena anterior e nesta quinzena. Então, vai ter conteúdos lá do dia 30/4 e agora do dia 15/5. Então, vamos à parte de explicar. A porcentagem é algo que nós já estudamos anteriormente, ainda enquanto uma razão centesimal, o que acabava nos restringindo um pouco o uso dela. Vamos tirar um pouco esse exemplo e tentar entender um pouco melhor essa ideia. Nós tínhamos lá sempre um grupo, por exemplo, de pesquisa. Foram pesquisados 50 alunos. Esses 50 é o quê? O meu 100%, é o total de alunos. Eu tenho que 25 deram uma certa resposta. Que porcentagem esses 25 representam em relação aos 50, que seria de 50%. Né? Então, esse estudo, seguindo essa ideia de razão centesimal, nós já fizemos. Sempre faltando que informação? Essa aqui, certo? Eu tinha o meu grupo todo, eu sabia que ele representava os 100%, né? E uma parte desse grupo me deu um certo retorno. Eu queria saber qual a porcentagem em relação ao todo que me deu essa resposta aqui. Tá? Agora, vai mudar um pouquinho essa ideia. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. Na loja A, uma camiseta custa R$50, mas à vista tem um desconto de 15%. Enquanto na loja B, a mesma camiseta custa R$45 e à vista tem um desconto de 5%. Comprando esta camiseta à vista, qual loja terá menor preço? Então, os nossos enunciados vão acabar se tornando um pouco mais elaborados. Não adianta eu pegar os valores que aparecem ali e tentar montar alguma conta usando regra de 3, se o resultado que eu atingir não vai responder a minha pergunta. Então, comprando à vista, em qual das duas eu vou pagar menos? Eu preciso saber quanto que eu vou pagar em cada uma primeiro, para depois poder fazer esse comparativo. Então, eu tenho que fazer o quê? Criar uma tabelinha lá para a loja A, por exemplo, primeiro. Daí, nessa tabelinha, tem lá a identificação do que eu estou falando, loja A. Fiz uma coluna referente ao dinheiro e outra coluna referente à porcentagem. Então, tem grandeza dinheiro, grandeza porcentagem. Na loja A, uma camiseta custa R$50, mas à vista tem um desconto. Ok, se a camiseta custa R$50, esse é o valor total da camiseta.
Então, os R$50 precisa estar ao lado do 100%. Mas a vista tem um desconto de 15%, ok? Então, desconto está em porcentagem, 15% de desconto, vai na mesma coluna da porcentagem, junto com 100%. A minha incógnita vai ser aqui o X, representando o quê? O valor desse desconto, o valor em dinheiro que esse desconto representa. Eu preciso saber quanto eu vou ter de desconto para saber qual vai ser o preço final, certo? Então, esse desconto está relacionado ao 15% e está na coluna do dinheiro. Eu poderia montar essa tabela de um jeito diferente? Poderia. Eu poderia começar, por exemplo, eu tenho R$50, é o preço da camiseta, está ligado ao 100%, que é o total, 15% é o meu desconto. Qual é o meu desconto? De uma forma ou de outra, a minha interpretação não vai mudar muito. Por quê? Do 15% para o 100%, essa grandeza aumentou. Se aqui eu estou representando apenas 15% da minha quantidade, né? Daqui para cá, houve um aumento. Porque aqui representa só 15%, uma parcela menor. Aqui representa 100%, uma parcela maior. Então, houve um aumento, né? Desse X para os 50 vai ter um aumento. Se eu fizer desta forma aqui, tá? Do 100% para o 15%, houve uma diminuição, certo? Dos R$50 para o desconto, também vai ter uma diminuição, correto? Eles não vão dar um desconto maior que o preço da própria camisa. Então, notem que tanto faz a forma como eu montei o meu enunciado, como eu montei aqui as minhas informações, a minha tabelinha. As duas grandezas estão indo na mesma direção. Na primeira opção, eu tenho que do 15 para o 100 aumentou e do desconto para o preço total também aumenta, correto? Eles não vão dar um desconto maior do que o preço total. Então, também aumentou, as duas vão na mesma direção. Dos 100% para o 15, houve uma diminuição. Dos R$50 do total para o desconto, também tem uma diminuição. Então, o importante observar é que vão no mesmo sentido. É diretamente proporcional. Tá? A porcentagem vai sempre trabalhar com grandezas diretamente proporcionais. Então, eu posso já utilizar essa ideia fixa. Eu montei a minha tabelinha, eu já posso ir para a propriedade. Tá? Por quê? Aqui eu tenho, por exemplo, extremo, meio, meio, extremo, correto? Então, a multiplicação dos extremos tem que ser igual à multiplicação dos meios. 100 vezes x é igual a 15 vezes 50. Se eu fosse montar por esta aqui, eu tenho também, extremo, meio, meio e extremo. Então, 50 vezes 15, que são os dois extremos, igual a 100 vezes x. Certo? Se eu observar bem, o que mudou dessa primeira montagem para essa segunda montagem? Apenas a ordem. Tá? Nessa primeira montagem, eu tenho lá, no primeiro membro da igualdade aqui, na primeira parte, primeiro lado do igual, eu tenho 100 vezes x. E no segundo lado do igual, no segundo membro, 15 vezes 50. Enquanto nesta outra, eu tenho primeiro o 15 vezes 50 e depois o 100 vezes x. Então, só inverter os lados. Né? E como nós já trabalhamos diversas vezes, o lado em que fica o meu x aqui não interfere na minha resolução. Certo? Às vezes, eu ter essa liberdade de colocar o x de um lado ou do outro lado até facilita. Então, é indiferente se eu vou fazer a tabelinha assim ou assim.
se eu montarei a equação desta forma ou desta forma, no final o valor da minha incógnita, o valor que eu estou procurando vai ser o mesmo encontrado, certo? Então, vocês não precisam tentar fazer exatamente idêntico ao que tem nos exemplos. Tá? Isso a gente sempre trabalhou em sala. Vocês podem fazer a sua interpretação, desde que ela seja coerente com o enunciado. Né? Notem que os 50 que representam o 100%, que é o total, o valor da camisa, está do lado do 100% nas duas situações. O X, que é o desconto que eu quero encontrar, está ao lado do 15%, que representa esse desconto, nas duas situações. Nas duas situações, eu tenho uma coluna para representar valor monetário, dinheiro, outra coluna para representar a porcentagem. Tá? Então, alguns cuidados eu tenho que tomar, mas não tem que ser aquela coisa exatamente igual. O que eu estarei observando? A equação que vocês vão montar, então, porque ela fica praticamente igual. Okay? Então, o que precisa realmente aparecer na resolução de vocês é essa parte aqui, a resolução da equação e a resposta por extenso. Okay? Essa parte aqui de montagem, de organização de informação, é para auxiliar vocês a entender e a montar isso aqui. Okay? Montar a equação do primeiro grau. Agora, resolvendo essa equação, 100 vezes o x, eu vou obter 100x, 15 vezes 50, 750. Daí, divido os dois lados pelo 100, né? 100x dividido por 100 vai ficar só o x. O 750 dividido pelo 100, eu vou conseguir o meu valor do desconto. Tá? 7,50 foi o desconto dado. Ó, desconto de 15%. Então, esse 15% é o desconto, não é o preço final da camiseta. Tem que tomar esse cuidado. Tá? O preço final da camiseta, eu ainda preciso fazer mais um cálculo, que é o valor da camiseta menos o desconto dado por ela. Tá? Então, o preço final da camiseta, nesse caso aqui, vai ser R$ 42,50. Então, na loja A, pagando à vista, eu pago R$ 42,50. Agora, eu preciso descobrir quanto que eu vou pagar na loja B, para saber qual vai sair mais em conta. Então, sim, eu preciso fazer mais uma tabelinha, fazer mais um cálculo. Certo? Ó, mesma ideia. Loja B, para identificar quais informações eu estou organizando, coluna com uma grandeza, coluna com a outra grandeza, o preço da camiseta, que é 45, ligado ao 100%, tem um desconto de 5%, né? Ligado, então, à minha incógnita, que é o que eu quero descobrir, o tamanho do meu desconto, e assim vai. Então, de novo, extremo, extremo, meio e meio, 100 vezes o x, igual a 45 vezes 5, ou 5 vezes 45, fica na mesma. Né? Eu vou obter 100x igual a 225. Então, o x é igual a 225 dividido por 100, logo 2,25 será o meu desconto na loja B. O preço da camiseta, então, é obtido com 45 menos 2,25. Então, o preço da camiseta na loja B, pagando à vista, será de R$ 42,75. Tá? Na loja A, era R$ 42,50. Na loja B, R$ 42,75. Fazendo a diferença entre esses dois valores, né? Na loja B, eu pago 25 centavos a mais. Então, na loja B, à vista fica mais caro. Tá? Então, comprando esta camiseta à vista, qual loja terá o menor preço? Comprando à
vista, preciso fazer a minha resposta por extenso, né? Comprando à vista, a loja A terá menor preço. Tá? Então, assim, além dos dois cálculos de porcentagem, além do cálculo que eu precisei fazer para obter o preço final da camiseta, né, porque a partir daqui eu obtive só o desconto, eu ainda precisei fazer um comparativo, né, mais uma continha, um menos o outro, para daí obter a minha resposta. Então, agora eu preciso prestar muita atenção ao meu enunciado, as informações que ele traz e o que ele me pede para resolver, okay? Que ele me pede como resposta. Espero que esse exemplo tenha ficado bem claro, tá? Finalizando aqui a explicação, algo que eu gostaria que vocês notassem é que, como eu expliquei lá no início, antes nós tínhamos um todo, que eu sabia ser meu 100%, uma parte desse todo me deu um certo retorno, quanto essa parte representa em porcentagem em relação ao meu todo. Então, eu tinha que obter essa aqui. Agora, eu tinha lá, por exemplo, né, o 50 é o 100%, 15% é quanto? Eu tinha esse pedacinho aqui, que eu queria obter, esse aqui, certo? Quanto esse 15% representa em relação ao meu todo, não quanto um valor desse todo representa em porcentagem. Também podem acontecer outras situações, né, semelhante a essa daqui, igual a essa aqui, na verdade, né, eu ter, por exemplo, a camisa custa R$50, então é o meu 100%, eu obtive um desconto de R$5. De quantos por cento foi esse meu desconto? Posso estar procurando a porcentagem ainda. Ou posso ter uma situação como eu fui a uma loja, dei uma entrada de 10%, que equivale a R$1.000. Então, eu dei uma entrada de 10%, que equivale a R$1.000. Qual é o preço do produto que comprei? Né? Então, eu dei uma entrada de 10%, que equivalem a R$1.000 do meu produto. Qual é o preço total do produto? Né? Se eu quero o preço do produto, eu vou procurar por quem? Pelo 100% do meu produto, certo? Então, assim, eu posso ter a minha incógnita em vários lugares diferentes agora. A regra de 3 me possibilita trabalhar isso com certa facilidade. Tá? A única coisa que vai aparecer sempre é o meu 100%, mesmo que subentendido. Porque nessa situação que eu falei agora, eu tinha lá 10% equivalem a R$1.000. Qual é o preço total? Qual é o preço do produto? Não falou em nenhum momento em 100%, mas o preço do produto é o 100%. Então, o 100% muitas vezes fica subentendido. Tá? A camiseta custa R$50, obtive 5 de desconto. Quantos por cento de desconto obtive? Se a camiseta custa R$50, esse é o meu 100%. O 100% também não aparece lá no enunciado. Mas eu tenho que saber bem o que ele representa, o que é esse 100%, para sempre conseguir encontrar ele também. Okay? Espero ter esclarecido bastante essa ideia para vocês. Tá? São situações diferentes que podem acontecer, mas com paciência e tranquilidade não é difícil de fazer. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Fiquem bem e até uma próxima.